Imagine um casal apaixonado, com sonhos, um futuro promissor pela frente. Lori e Mark Hacking eram a personificação de uma vida perfeita. Ela, uma mulher trabalhadora e dedicada, prestes a começar uma nova jornada, e ele, o último romântico, um homem determinado a seguir os passos da família na área médica. Mas a realidade nem sempre corresponde às aparências, não é? Em uma manhã aparentemente comum, o Mark fez uma ligação desesperada para a polícia relatando o desaparecimento da Lori. Assim, começava uma busca frenética envolvendo autoridades, voluntários e toda a comunidade. Enquanto todos sofriam vendo a angústia de um marido desesperado, as investigações revelavam um emaranhado de mentiras e segredos quase inacreditáveis. Definitivamente, nem tudo é o que parece. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui toda semana eu apresento histórias reais de crimes e mistérios. Então, se você gosta de conhecer novos casos reais, eu te convido a me acompanhar aqui e nas outras redes. Você me acha como @euSouMarcosCampos. Se puder, entre para o nosso clube de membros, porque isso ajuda demais nas nossas produções. Se você não puder nesse momento, tá tudo certo. Deixa seu like, um comentário, nem que seja um emoji, porque isso já ajuda bastante nas nossas produções. Combinados? Gente, definitivamente esse caso é mesmo insólito, viu? Por tudo o que aconteceu. As declarações, as mentiras, assim, desde as pequenininhas até as maiores. E a confissão. Mas antes de prosseguir com a história, eu preciso apresentar pra vocês essa peça linda aqui, ó, meu novo heavy pullover da Insider. E eu amei essa blusa, viu, Insider? Ó, minha preferida já. Eu adoro esse estilo minimalista e essa peça aqui tá incrivelmente linda, ela vai bem com tudo. Além, claro, de ser super confortável e manter o corpo aquecido. Afinal de contas, finalmente o inverno chegou por aqui, pelo menos. E outra coisa que eu gosto muito nas roupas da Insider é a durabilidade. Elas duram bastante, você pode lavar à vontade e usar, que elas vão durar muito mais do que as peças comuns aí que a gente vê pelo mercado. É como sempre falo, né, galera? Vestir Insider é investir acima de tudo. Ela vai durar bastante tempo mesmo. E tem novidade, tá? Agora, se você usar o meu cupom MarcosCampos, você tem 18% de desconto na primeira compra. Lembrando que a Insider tem peças para homem e para mulher em vários tamanhos, várias cores. Então espia lá e aproveita essa oportunidade. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. É isso. Recados dados. Vamos aos fatos. Nascida na Califórnia em 31 de dezembro de 1976, a Lori Kay Soares, na época dos fatos, morava em Salt Lake City com o marido e já usava o sobrenome dele, Hacking. Então, o marido chama-se Mark Douglas Hacking. A Lori, ainda bem pequena, foi adotada pelo casal Thelma e Heraldo Soares. O Heraldo é um brasileiro e ele conheceu a Thelma, a futura esposa, enquanto ambos estavam servindo como missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele então imigrou com a Thelma para a Califórnia e lá eles adotaram a Lori. O Heraldo Soares era professor de espanhol e português na Sunny Hills High School e era natural de Piracicaba, no interior de São Paulo. Tudo ia perfeitamente bem, até que o casal, Thelma e Heraldo, os pais da Lori, se divorciaram em 1987. Então a Lori e a mãe se mudaram para Warren, no Utah, no ano seguinte. E foi lá, em Warren, que a Lori conheceu o Mark Douglas Hacking, quando eles estudaram juntos na Warren High School. Dessa amizade aí, logo nasceu o amor e os dois foram ao altar em 1999, um casamento que era aparentemente muito feliz. Mark era mestre em psicologia e o casal planejava se mudar para a Carolina do Norte, onde o homem pretendia cursar faculdade de medicina com especialidade em oncologia. O pai do Mark era pediatra e a mãe dele enfermeira, e isso provavelmente deve ter influenciado o Mark, a seguir essa carreira médica. A Lori, em razão dessa mudança, pediu demissão do banco onde ela trabalhava como corretora, mas ela ainda ia continuar trabalhando lá por mais 2 semanas, o tal aviso prévio. Nesse meio tempo, então, enquanto não passavam essas 2 semanas, o casal resolveu organizar uma festinha de despedida com os amigos, familiares, sendo que os dois aparentavam estar, assim, muito felizes mesmo com tudo que estava acontecendo na vida deles, os planos aí, de evolução profissional, sobretudo sobre a vinda de um bebê, pois é dito que a Lori estava grávida nessa altura da vida deles. Mas tudo estava para mudar, e tudo que aconteceria depois traria à luz muito mais do que um crime.
No dia 19 de julho de 2004, às 10h07 da manhã, o Mark Douglas Hacking, de 28 anos, ligou para a polícia e relatou o desaparecimento da sua esposa. Ele informou à polícia que a sua esposa tinha saído para fazer sua corrida matinal habitual, mas não havia retornado para casa ou ido ao trabalho. Pouco mais tarde, por volta das 10h49, ele ligou novamente para relatar ter encontrado o carro da esposa estacionado na área de Canyon, onde ela costumava correr. A polícia respondeu imediatamente a esse chamado e foi até o local onde o carro supostamente estaria estacionado e começou a procurar nos arredores. Dessa forma, as autoridades lá de Salt Lake City, que fica próxima a Orem, começaram as investigações. Uma equipe de buscas, cães farejadores e até mesmo um helicóptero fez um sobrevoo ali em baixa altitude no local para tentar encontrar a Lori. Em 20 de julho, a polícia deu entrevista coletiva e pediu ajuda à população para que pudessem encontrar aquela mulher grávida. Centenas de cartazes foram espalhados pela cidade com a foto da desaparecida. Também os jornais locais exibiam a imagem dela a todo momento. Tinham cerca de 1.000 voluntários fazendo ali, ajudando nas buscas, passando pente fino por todas as áreas das localidades. Enquanto tudo isso acontecia, as pessoas viam ali um marido devastado pelos acontecimentos. O Mark demonstrava sua dor enquanto fazia apelos na televisão por informações sobre sua esposa. Porém, mesmo com todos os esforços despendidos, infelizmente, nada era encontrado sobre a Lori. Enquanto uma equipe se dedicava às buscas, outra equipe policial se dedicou à investigação e, naquele momento, eles seguiam duas linhas, uma de sequestro e a outra de um possível assassinato. E mesmo com toda aquela demonstração de aflição de Mark, é praxe que o cônjuge se torne ali o principal suspeito de um possível crime. E os detetives então começaram a interrogar o Mark, o marido, que não conseguiu esclarecer muito bem o que tinha acontecido naquela manhã do desaparecimento. Ele apenas mencionava que tinha acordado por volta das 8 horas da manhã e que não tinha encontrado a esposa em casa, nem o carro dela estava lá. Então ele achou estranho, mas ele presumiu que ela tinha retornado para casa, tomado um banho de repente e ido ao trabalho. Tudo isso enquanto ele ainda estava dormindo. Só que ele disse que mais tarde, depois que ele acordou, ele encontrou as roupas da esposa ali na casa e aí ele presumiu, ela não foi trabalhar. E foi então que ele decidiu telefonar pro escritório onde a esposa trabalhava, sendo que os colegas da Lori informaram que ela não tinha aparecido no trabalho até aquele momento. E por isso, então, ele ficou muito preocupado e só então ele ligou pra polícia. Como eu disse pra vocês, pessoal, a polícia, via de regra, sempre dá uma investigada ali, coloca o olho com atenção no cônjuge, namorado, marido, enfim, companheiro da pessoa. E nesse caso, não foi diferente. O sinal de alerta foi acionado com mais força quando a polícia recebeu ainda uma denúncia sobre um comportamento pra lá de insólito do Mark nas proximidades de um hotel. Vejam só, segundo as informações publicadas, o Mark estava usando sandálias, só sandálias. Ele estava totalmente alterado, correndo pelado pelo pátio desse hotel. E aí ele foi apreendido e detido por perturbação. E a partir daquele momento, com a investigação avançando, com as entrevistas que eles fizeram com o Mike, ele acabou sendo colocado sob tratamento psiquiátrico para passar ali por uma avaliação mais detalhada. Só que esse fato, dele ter ficado só de sandálias correndo ali pelo pátio de um hotel, era muito bizarro, muito estranho e chamou a atenção de todo mundo. Aquilo começou a soar como algo ensaiado, como um show armado, encenado. E os especialistas que estavam avaliando o Mike também entenderam tudo isso dessa forma e concluíram que era altamente provável que o Mark tivesse feito tudo aquilo de caso pensado para se mostrar deliberadamente como alguém mentalmente instável. E essa suposta encenação, na realidade, foi apenas um ato, uma pequena parte de uma vida repleta de segredos e atuações por parte do Mark. Mas agora, pessoal, se vocês não estiverem sentados, sentem-se, porque agora vem a pior parte, a parte mais insólita dessa história toda. As pessoas que conheciam a família acreditavam que o desaparecimento da Lori tinha realmente abalado o marido, e isso tinha mesmo causado ali uma crise emocional no homem. Ninguém via razão para suspeitar dele, mas, e ainda bem,
a polícia teve outra visão e manteve o Mark como o principal suspeito. E à medida que os eventos progrediam, com extensas investigações, a fachada de preocupação tão mostrada na mídia, aquela máscara tão bem ensaiada, estava começando a cair. Mark tinha traído não apenas a Lori, mas a todos que viviam ao seu redor. Os investigadores entrevistaram os amigos, vizinhos e parentes. Todos alegavam que o casal aparentava ser muito feliz e se darem bem. Mark era o tipo de homem romântico, presenteava a esposa com flores frequentemente, até mesmo enviava presentes para o escritório dela com bastante frequência. Aquele famoso cara acima de qualquer suspeita, sabe? Só que sempre tem alguém que vê alguma coisa, desconfia de algo. E nesse caso foi um vizinho que informou aos investigadores ter visto o carro da Lori estacionado na frente da casa do casal às 7 da manhã e às 8 horas também, no dia do desaparecimento. Além disso, alguns outros vizinhos próximos relataram que ouviram fortes discussões entre o casal na noite anterior ao desaparecimento. Os investigadores, claro, foram confrontar o Mark sobre essas novas alegações, essas novas descobertas, né? Sobre discussão acalorada, sobre o carro da mulher estacionado na frente da casa. Porém, o Mark se manteve firme. Ele disse que não houve discussão nenhuma e que o carro da Lori não estava lá quando ele acordou naquele dia e que o vizinho provavelmente estava equivocado. Outro comportamento de Mark que chamou a atenção da investigação é que durante todo o tempo que ele alegou que estava procurando por Lori, na verdade, ele estava comprando um colchão novo para a cama do casal. Os detetives então decidiram realizar uma busca mais completa no apartamento do casal e inspecionar o conteúdo de uma caçamba no estacionamento. Aquelas caçambas, sabe, que a gente utiliza por aqui em construções para jogar, descartar os entulhos. Para surpresa dos policiais, nessa caçamba eles encontraram a bolsa e a carteira da Lori, também as chaves do seu carro e o mais estranho, sua aliança de casamento dentro de uma caixa de joias. Já a casa estava com o banheiro impecavelmente limpo, os lençóis pareciam recém-lavados e organizados, como se tivessem acabado de ser comprados. Na gaveta da mesa de cabeceira, os detetives encontraram uma faca ensanguentada e uma carta que eles presumiram ser escrita pela Lori. Além disso, ao inspecionar o carro da Lori, a polícia descobriu que o assento do motorista estava ajustado para alguém com mais ou menos 1,80 m, só que a Lori tinha cerca de 1,50 m. Dentro do veículo, eles encontraram vestígios de sangue também no banco traseiro. No entanto, pessoal, não consegui encontrar onde esse carro, na verdade, foi achado. Se foi lá na região de Canyon, onde ela supostamente corria, como o marido disse, ou se o carro já estava na casa, conforme foi testemunhado pelo vizinho. Outras evidências, no entanto, bem cruciais, foram encontradas em vários locais pela cidade, como por exemplo, uma mecha de cabelo recuperada de uma lata de lixo perto de um posto de gasolina, um posto onde habitualmente o Mark abastecia o carro. Câmeras de vigilância foram analisadas em 3 locais: um hospital, a igreja Mormon próximo da casa do casal, e também onde eles estiveram, e uma loja de serviços 24 horas. E com tanta coisa estranha nesse caso, a polícia iniciou uma extensa investigação sobre a vida do suspeito. Digamos que o quebra-cabeça já estava sendo formado, né? Já tinha bastante coisa circunstancial a respeito do sujeito, mas eles queriam agora avaliar mais aí a vida pregressa dele, saber mais detalhes sobre como ele conduzia a vida dele. Assim, eles contataram a Universidade da Carolina do Norte e da Universidade de Utah, né? Faculdades onde supostamente o Mark queria estudar, fazer o curso de medicina. Lembram-se? Comentei lá no início do episódio. Muito bem. Os oficiais descobriram algo bastante impressionante sobre o Mark. Ele não tinha sido matriculado coisa nenhuma em nenhuma das universidades. E isso dizia que, na verdade, na realidade, o Mark tinha mentido sobre ter se formado em 2004. Ele havia desistido de estudar lá por 2002. Então, tudo a partir desse momento era só fachada na vida dele. Ele conduzia ali a sua rotina de modo que as pessoas que conviviam com ele acreditassem que ele realmente estava frequentando as aulas. Só que não, o cara não frequentava nada, ele estava só mentindo. Ele chegou a viajar pelo país, supostamente para fazer entrevistas nas faculdades de medicina, para participar de entrevistas que na verdade nunca aconteceram. E consequentemente, ele não foi aceito em nenhuma faculdade de medicina. Pois é, abduzidos, o tal de Mark era um mentiroso assim de mão cheia, um cara ardiloso, um enrolador. Na verdade, ele enrolava
todo mundo que estava ali no convívio social dele há muitos anos. Os familiares do casal ficaram em choque, né? Estarrecidos com essa descoberta, com essas revelações. Para a família de Mark, então, foi um choque tremendo, pois era uma família em que ambos os pais trabalhavam na área médica e os irmãos dele também tiveram sucesso em carreiras dessa mesma área. Ninguém conseguia imaginar como ele pôde sustentar tantas mentiras elaboradas por tanto tempo. A psicóloga forense que avaliou Mark, a doutora Kathy Yates, mencionou que não era surpreendente para ela descobrir em Mark a capacidade de enganar aqueles mais próximos, pois ele possuía um intelecto muito acima da média, uma imaginação vívida e uma capacidade notável de persuadir as pessoas. Por essa avaliação da psicóloga, eu fico me perguntando, né, se ele tinha uma capacidade tão grande assim intelectual, por que ele mentiu? Ele era então uma pessoa preguiçosa, que não queria fazer nada. Ele preferia sustentar uma cadeia de mentiras ao invés de fato botar a cara aí no estudo e tentar passar na faculdade, não é? Mas vamos ver se tem mais sobre esse detalhe depois. Os investigadores continuavam a investigar o Mark, e na universidade do hospital de Utah, onde o Mark trabalhou como zelador, precisamente em uma caçamba de lixo também, eles encontraram um velho colchão com a parte superior cortada. O Mark negou tudo. Ele disse que não sabia nada sobre o desaparecimento da Lori, mas ele assumiu que o colchão era realmente deles, mas tinha sido jogado fora porque a Lori o manchou devido a uma menstruação muito intensa. Claro que essa desculpa não convenceu ninguém, muito menos a polícia. Dentro de alguns dias então, após o desaparecimento da Lori, a polícia com inúmeras evidências indiciou Mark por ter cometido o crime na manhã do dia 19 de julho, dentro da casa, e que eliminou as evidências, o corpo, algumas horas depois, em algum lugar que eles ainda não sabiam onde era. No dia 25 de julho, então, de 2004, quando os irmãos do Mark, o Scott e a Lance, informaram aos policiais que ele tinha confessado tudo pra eles. Quando, na véspera, ou seja, dia 24 de julho, eles o visitaram na clínica psiquiátrica e imploraram para que o irmão contasse toda a verdade, o irmão meio que não aguentou essa pressão e acabou contando tudo. E só para esclarecer, pessoal, o Mark estava internado nessa clínica psiquiátrica depois que as investigações avançaram e ele meio que estava encurralado, né? Então ele começou a ser avaliado mais de perto. Digamos que foi ali uma internação sob custódia, mais ou menos assim, sabe? Para eles poderem botar os olhos de fato na vida do Mark. Mas isso não é dito com clareza nas fontes. Estou aqui presumindo, acredito que tenha sido isso. Com toda então essa pressão, né? Como vimos, com um mundo repleto de mentiras há tanto tempo ali virando ruínas, desmoronando sobre a cabeça do Mark, ele de fato acabou confessando tudo aos irmãos. Ele contou que na sexta-feira, dia 16 de julho, a sua esposa, a Lori, tinha ligado para a faculdade de medicina do Mark para pedir assistência financeira em relação à mudança deles. E assim, descobriu que ele não foi aceito e que por isso a Lori ficou muito chateada, ficou brava, né, enfurecida com essa mentira. Pois é, essa mentira tem perna curta, né? A verdade sempre aparece. Mas o Mark conseguiu convencer a esposa, apesar disso, de que tinha acontecido algum mal-entendido e que ele foi excluído da admissão de alunos devido a um erro de computador. Porém, em 18 de julho, a Lori conseguiu arrancar finalmente a verdade do marido e ele confessou, ou seja, confessou que ele não tinha participado de nenhuma entrevista, ele não foi admitido em nenhuma faculdade, ele estava só, enganando todo mundo. Assim, eles teriam tido uma discussão muito grande novamente e a Lori ficou devastada por essa notícia e expressou que queria o divórcio. Ela não confiava mais nele. E supostamente é daí que teriam vindo aqueles barulhos de discussão que alguns vizinhos relataram à polícia, terem ouvido, na noite, nas vésperas aí do crime. O Mark contou também que ficou na sala de estar jogando videogame depois dessa discussão, embalando ali algumas caixas para a mudança. Ou seja, ele, na cabeça dele, ele agiu como se nada tivesse acontecido e continuou ali na sua rotina, embalando as coisas para mudança. Dá para notar aí que ele realmente era um mentiroso e talvez tivesse alguma patologia, que colocasse ele num mundo aí de Nárnia, numa fantasia. Mas, por volta aí da primeira hora, então, do dia 19 de julho, ele pegou seu rifle, entrou no quarto onde a Lori dormia e atirou na cabeça dela. Assim, do nada. Ele disse que ele tava lá fazendo as arrumações nas malas, ele depois de jogar videogame, achou o rifle, foi lá e
e fez o que fez. Logo depois, ele foi ao mercado 24 horas, que era próximo ali da casa deles, comprou cigarros e um monte de coisa, né? Material de limpeza, luvas, sacos de lixo, pra poder se desfazer do corpo da esposa. Por fim, ele descartou o colchão. Ele confessou que estava tão assustado com o risco da Lori contar sobre a verdade da sua vida, de expor todas aquelas mentiras que ele vinha sustentando, que ele não viu outra alternativa que não fosse calar a esposa para sempre. Ele contou que estava tão apavorado que não percebeu o quão insana foi a sua decisão, né? Essa decisão que ele tomou na sua vida, e especialmente para sua esposa, lembrando que ela supostamente estava grávida. E foi nessa mesma noite, né, em que essa confissão toda que eu tô contando para vocês foi feita aos irmãos, que eles comunicaram ao advogado do Mark e este comunicou à polícia. O Mark foi preso em 2 de agosto de 2004 sob acusação de homicídio em primeiro grau. A confissão do Mark em 9 de agosto pôs fim às buscas pela Lori. Uma busca que envolveu milhares de voluntários, pessoas ali da comunidade, autoridades, enfim. A partir dali, o que começava agora era a busca pelo corpo da mulher. As autoridades organizaram então as buscas, principalmente no aterro sanitário do condado de Salt Lake City, que prosseguiu por vários meses sem resultados positivos, pois esse aterro cobre mais de 10 acres e os investigadores, as pessoas ali que estavam envolvidas nessa investigação, precisavam manualmente revirar ali o lixo, né, para tentar encontrar o corpo. Tudo isso com a ajuda de cães farejadores. Mas, como já disse Charles Chaplin, a persistência é o caminho do êxito. E depois de tanto tempo, finalmente, no dia 1º de outubro de 2004, a polícia encontrou um corpo em estágio avançado de decomposição. Com alguns exames, então, eles se certificaram de que eram mesmo os restos mortais da Lori. Esse corpo estava enrolado em um tapete que o Mark admitiu ter usado mesmo para enrolar o corpo antes de descartá-lo. Porém, devido ao tempo considerável que passou, os peritos não puderam confirmar se ela estava mesmo de fato grávida na época de sua morte, e isso foi o que livrou o Mark de ser elegível à pena capital, segundo lá as leis de Utah. Em 15 de abril de 2005 já, Mark, em juízo, se declarou culpado pelo homicídio de primeiro grau de Lori. Já o advogado de Mark declarou que acreditava que seu cliente mentia patologicamente como uma reação defensiva que se desenvolveu a partir de muita pressão, principalmente dentro da própria família dele, pois enquanto o Mark crescia vendo outros membros de sua família chegando ao sucesso e ele ali sem conseguir nada de relevante, o Mark acreditava que merecia mais na vida, mas sem investir esforço necessário para atingir esses objetivos em potencial. Pois é, aquilo que eu comentei, né? Se ele era tão inteligente assim, um cara acima da média, ele só não colocava, né, o potencial dele em prática, era meio que vagal, né? Não colocava ali em prática o que ele tinha potencial para fazer para alcançar, né, as pessoas da família dele. Como que ele desenvolve um transtorno aí de inferioridade, sendo que ele tem capacidade? Muito bem. Já no depoimento dos parentes da Lori, eles afirmaram que para ela, ou seja, para Lori, não era essencial que o marido fosse um médico, né, seguisse uma profissão específica nessa área. Para ela era suficiente o amor deles. Ela estava apaixonada. Ela queria ser mãe. Tudo para ela, né, estava ali focado no amor entre eles, né, na edificação da vida do casal, que naturalmente as coisas iam acontecendo. Só que ela não sabia que o marido era esse mentiroso, né, esse cara meio folgado que não tava afim de botar a mão na massa. A Thelma Soares, a mãe da Lori, chorava muito ao fazer sua declaração. E ela disse que as palavras de desculpas do Mark soavam totalmente vazias para ela. E ela se virou pro Mark lá no julgamento e disse, assim, meio que gritando, angustiada com ele: "Como você pôde fazer isso, Mark? Como você pôde fazer isso comigo?" E nesse momento, Mark apenas respondeu: "Sinto muito." A Thelma ainda concluiu que para ela era impossível separar sua vida daquelas mentiras e que tudo aquilo a fazia se sentir como uma atriz coadjuvante em um filme de terror de terceira categoria que nunca acabava. O promotor do caso disse que a história, sem dúvida, deixaria muitas questões sem resposta, mas que aquele não era o momento de perguntar que tipo de homem era o Mark Hacking. Aquela era a hora da punição. A grande questão que permaneceu para muitos durante todo o caso foi a razão pela qual Mark matou sua esposa. Quando o Mark falou na audiência, ele admitiu ter atirado em Lori na cabeça com um rifle, apesar de amar profundamente a sua esposa e considerá-la o amor, o seu maior presente na vida, mas que não conseguia explicar as razões por trás de suas ações. E em sua declaração final, ele expressou profundo pesar e disse que esperava por perdão e que ele se lembraria de sua amada Lori pelo resto de seus dias. As palavras do assassino foram as seguintes: "Eu matei ela e meu filho ainda não nascido. Eu os coloquei no lixo. Não consigo
consigo explicar por que fiz isso. Sei que não fui eu mesmo naquela noite, mas isso não é desculpa. O Mark descreveu sua esposa como seu coração e alma e disse que ainda a amava e que sentia muita falta dela. Ele disse que se sentia atormentado pelo que tinha feito e que merecia estar na prisão, provavelmente pelo resto da vida. Mas aí eu pergunto a vocês, dá pra acreditar em alguma palavra desse mentiroso? O advogado de defesa do Mark, o senhor Jill Etty, disse que acha que entende o que aconteceu, mas não tem certeza se as pessoas algum dia vão conseguir entender. Veja só, esse foi um assassinato, nas palavras de Mark, de amor. Ele a amava tanto. Ele viu a dor nela, a dor que ela sentia pelas mentiras, e assim ele resolveu tirar a vida dela para que ela não passasse por isso. Disse o advogado, né? Na noite em que o Mark atirou na Lori, eles conversaram por mais de 1 hora, durante a qual ele revelou todas as mentiras pra ela. E esse momento causou um abalo emocional muito grande na Lori. Assim, eu imagino que a Lori agiu como uma pessoa normal, né? Como pé da vida, chateada, triste, decepcionada com o marido, não é? Mas uma dor, assim, imensurável, como ele tá falando aí, que foi, inclusive, teria sido o motivo, né, dele ter feito o que fez. É um negócio, assim, surreal, né, gente? Muito bem, depois ele disse que, após essa conversa onde ele revelou que ele não estudava nada, não é? A Lori se preparou pra dormir e o Mike continuou fazendo as malas pra mudança, lá pra Carolina do Norte. Ou seja, como eu mencionei há pouco pra vocês, na cabeça dele, ele ainda continuava com essa fantasia, né? Ele iria se mudar pra fazer faculdade lá na Carolina do Norte. Ele disse lá que continuou, jogou videogame, depois arrumou as malas. Mostra uma frieza assustadora, não é? Um negócio estranho. E aí, do nada, ele viu a arma lá entre as coisas que ele tava arrumando. E no momento ali de virar a chavinha, ele foi lá e matou a esposa. Por alguns momentos, o Mark Hacking se perguntou se estaria apenas sonhando, ele disse. Mas ele voltou para o quarto e descobriu que seu pesadelo, na verdade, era real. Segundo o advogado de defesa, não houve nenhuma premeditação do assassinato. E embora ele tenha dito que não havia desculpa para o assassinato, o melhor que o advogado pôde dizer para explicar por que isso tinha acontecido foi o resultado de uma combinação única de traumatismo crânioencefálico precoce, depressão e estresse, né? O advogado aí buscou coisas da vida pregressa do seu cliente, né? Supostamente teve esse traumatismo aí que ele teria desenvolvido, então, alguma condição mental aí. A juíza, né, que fez aí todo o caso, que mediou todo o caso, a Denise Lindenberg, ao se pronunciar durante a sentença, disse que o Mark era uma espécie de garoto propaganda da desonestidade e que ele era exemplo de desonestidade e sua forma mais extrema. E acrescentou ainda que recomendaria ao Conselho Estadual que Mark cumprisse um período muito, muito longo. Pois quanto tempo Mark ficará na prisão vai depender do Conselho Estadual de Liberdade Condicional. O Douglas Hacking, o pai do Mark, enquanto lutava contra as lágrimas ao se dirigir à mídia após a audiência, disse que esperava que nenhum pai tivesse que passar pelo que eles estavam passando. Ele admitiu que era difícil falar sobre seu filho sem parecer que estava inventando desculpas para o assassinato sem sentido da Lori. Ele completou: mais do que tudo, sabíamos que Mark amava a Lori. E como eu sempre digo a vocês, a família do assassino também fica numa espécie de luto, né, galera? Não dá, obviamente, nem pra colocar em paridade aí, né? Mas uma situação difícil também pra família, que não tem nada a ver com isso, né? Eles também foram enganados pelo Mark, né? É meio que acho que um sentimento meio automático de defesa, não é? Tipo, como que o meu filho foi capaz de fazer um negócio desse, não é? Mas, claro que a dor da família que perde, né? Que tem um ente assassinado é incomparável. E como eu disse a vocês, caberá então ao Conselho de Liberdade Condicional decidir quanto tempo Mark Hacking ficará na prisão, quando ele será libertado incondicional. Mas o pai dele disse que sua família espera que isso aconteça algum dia. Já o advogado dele de defesa disse estar confiante de que o Mark um dia será libertado da prisão, possivelmente, segundo ele, entre 25 e 30 anos. O Heraldo Soares, o pai da Lori, teve palavras bem fortes contra o ex-genro. Ele disse que comparecerá em todas as audiências de liberdade condicional e fará tudo que tiver ao alcance dele para que o Mark continue na prisão. O pai da Lori disse que não acredita que o Mark tenha se arrependido. Ele disse que ele é só realmente um mentiroso contumaz, um cara que mente pra se safar de tudo, e ele disse também que não sente nenhuma pena dele e que espera que ele pague pelo resto da vida pelo que ele fez. O pai da Lori, o Heraldo, disse à juíza: envie uma mensagem a todos os futuros Marks de Utah que, se cometerem um crime como esse, vão apodrecer na prisão. Tá certíssimo, senhor Heraldo, não é? É assim
que a justiça deve ser, né, galera? Tem que mandar um recado, né? A punição é que dá o recado. Fala, meu filho, você der uma de louco aí, né? Sair dos eixos aí, se prepara, né? Porque o chicote vai estalar bonito nas costas. O Heraldo disse ainda, bastante interessante essa observação dele, que a única parte do testemunho, né, do Mark que ele acredita no tribunal, foi a parte em que ele admitiu que matou a Lori. E também o filhinho não nascido. Pois é, pessoal, com tudo isso que eu contei pra vocês, vocês acham que dá pra acreditar em um arrependimento do Mark Hacking? Uma pessoa com o perfil dele? Nosso espaço terapêutico dos comentários tá aí pra gente bater um papo sobre isso. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho. Beijo do Ruivo e até o próximo episódio. Neca de Catipiriba? Não, tira isso.